Olá, pessoal! Na sequência da nossa jornada do incrível caminho da cura, nós vamos executar uma colocação que acaba sendo muito importante para a gente, porque nesse caminho da cura nós temos locais de refazimento, onde nós, vamos dizer, teimamos em permanecer naquela região por um bom tempo, né? Em razão de nos sentirmos confortáveis, mas nós somos direcionados, né? Nós sempre num processo de caminhar. E a maioria das pessoas, né? Nós podemos chamar de a massa das pessoas, se assemelha muito a uma boiada que está sendo conduzida em direção ao precipício. Alguns de nós, em certo momento, vamos dizer, nós vamos nos sentir desconfortáveis naquilo. Aí a gente vai ter que sair e se diferenciar, vai ter que sair para a beirada e andar na contramão. Isso afronta, na realidade, a massa. Então todo mundo quer ser diferente, mas ao mesmo tempo não permite que os outros o sejam. Então hoje é light, é tranquilo, né? Você se diferenciar da massa, chamados normais, né? Você tem que andar na contramão pela beirada. Aí você é rotulado de nerd, de ET, de esquisito, de antissocial. Antigamente era bem mais complicado o processo. Você era queimado, crucificado, emparedado, né? Então, há momentos em que esse caminho da cura se torna aparentemente pedregoso, difícil, né? Vamos pegar um exemplo. Imagine uma pessoa que resolveu se tornar vegetariano, tá? Aí a família inteira, todo mundo, os entornos, porque quando você quer ser diferente da maioria, os entornos são os que vão, na realidade, te fustigar mais, né? Então, se de repente você espirrou, é porque você não come carne. Se você tossiu, é porque você não come carne, né? Então, existe esse foco. E assim, nessa brincadeira de boiada, a gente adora o pasto, né? Então, vamos levar para o lado também da alimentação. À medida que você vai ascendendo, porque a evolução é uma espiral, o caminho é uma espiral, né? À medida que você vai subindo, você vai ficando uma criatura mais sutil, uma criatura mais sensível, né, às ocorrências exatamente dessa outra faixa mais materializada. Então, aquilo que os outros usam normalmente, porque um dos maiores vícios do ser humano é exatamente a alimentação. Nós não tivemos permissão para sair da fase oral, por isso que tudo vai à boca na criança, né? A partir dos 2 anos de idade, a gente já deveria ter saído dessa fase oral e partido para outra. Então, as pessoas se reúnem basicamente para comer, beber e falar mal dos outros. Isso aí é a rotina das reuniões familiares, sociais, né? E o pessoal sempre quer que você coma, né? Que você, vamos dizer, fique ali junto com o intuito exatamente daquela reunião. Para sair dessa armadilha, né? Para conseguir continuar trilhando esse caminho, eu tinha uma técnica, funcionava bem, né? Mas ao mesmo tempo, porque internet sempre existiu, quando você pensa numa pessoa, você já mandou um e-mail para ela, né? E nós temos um campo de defesa chamado campo da aura. Então, quando vinha alguém insistir em algo que eu não queria, muito obrigado, eu não gosto. Funcionava ótimo, a pessoa virava as costas, mas ela ficava me mandando torpedos negativos, que cara chato, que mala, né? Isso nos afeta, né? Aí um belo dia no consultório, eu conversando com uma mãe a esse respeito, e a molecada hoje, eles são antenadíssimos, né? A menina estava ali, ela já estava assim um pouquinho acima do peso, né? Um dos motivos pelo qual a mãe a levou. Eu conversando com a mãe a esse respeito, daí a pouquinho ela falou, a gente pensava que ela estava só brincando. Ô tio, eu tenho um jeito que eu acho que é melhor, que a minha avó me ensinou. O que, minha filha? É simples, quando vem alguém insistir muito, eu falo assim, muito obrigado, eu fiz uma promessa. Ó, que fantástico, né? Ela tinha o mesmo resultado que eu em afastar, na realidade,
aquele processo como se fosse um obsessor, né, vamos dizer, de comida, e ao mesmo tempo ela ganhava energia positiva. Que bom, minha filha, continua, né? Então, na relação custo-benefício, ela tinha muito mais lucro do que eu. Então a gente vê que assim, educandos e educadores são todos ao mesmo tempo. Então a mesma molecada de hoje tem mais a nos ensinar do que a aprender em alguns casos, né? Então sempre o caminho pode se tornar às vezes aparentemente difícil quando você se deixa pressionar na realidade pelo entorno. E mesmo assim na vida social, então as pessoas querem se diferenciar, mas às vezes ainda estão num patamar de não compreensão de algumas coisas. Então a pessoa se rabisca, ela se pinta, ela se espeta badulaques, né? Um monte para ficar diferente da maioria. Fica, né? Serve sim, porque afronta na realidade a massa de certa forma. Então, quando a massa é afrontada, ela para pensar um pouco. Mas há sempre muitas e muitas maneiras, né, de nós nos tornarmos diferentes nos outros de uma maneira adequada para conseguir trilhar na realidade esse caminho muito bem. A gente tem que ser diferente na conduta, diferente nas ações, diferente no pensar, sentir e agir. Tá? Então, isso é obrigatório, né? Quem quiser, na realidade, continuar por aqui, vai ter que prestar atenção sempre nos sinais do dia a dia. E o custo, um dos trajetos mais complexos do processo da cura, é exatamente encarar esse processo das dificuldades que aparentemente surgem pelo caminho. A gente sempre vai tocar um pouco na parte de alimentação, porque, em média, nós comemos 9 ou 10 vezes mais do que deveríamos, né? Alimentos inadequados para o nosso organismo e tem sempre os condutores da boiada que vão, na realidade, tentar nos mostrar caminhos que não são adequados, né? Então, muitas vezes, o seu corpo, que é o seu melhor amigo, que é o seu caminho, um dos caminhos exatamente na evolução da cura, né? Na jornada da cura, ele fala que não quer aquilo, ele fala que não gosta, ele fala que lhe faz mal, né? Então vamos pegar um exemplo assim simples. A pessoa tem compulsão por determinado alimento, mas o corpo mostra com dor de estômago, com azia, com queimação, com empachamento, né? Mostra de várias formas que aquilo não é adequado. Aí o que disseram para a pessoa, né? Os condutores da boiada: ó, você está doente, você tem que tomar esse remédio, né? Então nós temos aí os prazóis da vida, né? Tem gente que usa um dos prazóis da vida como sobremesa ou como antepasto, né? Para poder exatamente a mente continuar a agredir o coitado do corpo. Cala a boca que eu não te perguntei nada, e isso vai gerar na realidade um processo de suicídio. Então o custo nesse caso é você abrir mão daquele prazer, né, que é totalmente inadequado para o momento atual, né? E aí você, para não abrir mão do prazer, você dá esse cala-boca que não te perguntei nada para o corpo, e isso equivale a um suicídio que vai ser cobrado pela consciência sim, né? Então, há esses processos corriqueiros do dia a dia que tornam essa jornada aparentemente mais difícil. Eu vejo quando eu ando por aí falando alguma coisa de palestra, às vezes você fala um monte de coisas que seriam úteis, né, para a pessoa refletir. É importante que tudo que a gente coloca, mesmo que nós vamos colocar nesses vídeos, que vocês não acreditem, porque nós temos uma gravíssima doença evolutiva chamada credulidade, tá? Cuja origem, na realidade, vem das crenças. Então não acreditem, chequem, observem, né? A vida é um grande laboratório. Então, na incrível jornada da cura, no incrível caminho da cura, há certos obstáculos aí a serem transpostos. E que a gente, às vezes, não quer. Então, a gente voltando aí, a hora que termina, mas se eu não posso comer isso, eu vou comer o quê? Às vezes a gente tem que respirar fundo, né? Porque dá vontade de dizer. Então, às vezes a gente diz, qualquer coisa, menos isso. Porque o ser humano é um animal onívoro, ou seja, a gente pode comer tudo que a gente possa mastigar. Só que tem que ver se é bom para você ou se não é bom. E quem vai dizer isso não é ninguém de fora, é exatamente no caminho interno. É o seu corpo, o seu organismo, né? Então a gente teria que aprender a respeitar
exatamente o nosso corpo, o nosso organismo. Então isso é um empecilho que muita gente vê para a jornada da cura. Então as pessoas ficam buscando, né, o caminho da boiada, tá? Um anti isso, um anti aquilo, né? Uma mágica para isso, uma mágica para aquilo. Então, seja diferente da maioria, mas exatamente de uma maneira inteligente. Usando ainda o argumento da alimentação, você observando uma pessoa comer de maneira bem grosseira, dá para você avaliar a condição evolutiva daquela pessoa, onde ela já chegou. Há almas, vamos dizer assim, usar esse termo, né? Há almas que são ainda tão toscas, porque quiseram ser tão primitivas que pode comer até chumbo derretido, nada faz mal. Isso para massa, nossa, é uma saúde de ferro, né? A pessoa se sente regozijada com isso, ela se sente feliz. Mas à medida que você vai ascendendo, evoluindo, né, o seu organismo vai ficando mais sensível e quando ele é agredido, ele consegue mostrar. Aí os entornos falam, você está doente, você tem que ir no médico, olha, você tem que ir no gastro, você tem que tomar um prazol, isso e aquilo, né? Então, no difícil caminho da cura, ou do incrível caminho da cura, ele não é difícil, é fácil, a gente é que torna ele difícil. Sempre você vai sofrer a pressão dos entornos e a pressão da massa toda, né? E é fácil, na realidade, sobrepujar isso quando você começa a refletir mais, quando você começa a usar a ferramenta que está aqui, que a gente não usa, né? Aí você consegue caminhar tranquilamente por esse incrível caminho da cura. Até a próxima!